E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos continuar o nosso quadro de grupos e equipes de heróis e vilões da DC. E desta vez vamos falar de uma promessa antiga aqui no canal sobre os Homens Metálicos. Esse grupo de heróis que eu acho relativamente desconhecido e estou torcendo que o James Gunn os traga para popularidade nesse novo universo de filmes, séries e animações da DC. Outra coisa aqui que eu vou pedir aqui no começo, pessoal, eu estou começando o grupo de membros aqui do canal. Quem puder se inscrever, virar membro, ajuda demais a gente. Eu vou gerar aqui algumas recompensas para vocês e vai me ajudar demais, né, para tentar até fazer o canal crescer, profissionalizar melhores equipamentos, tudo. E conto com a colaboração de vocês, beleza? Voltando aqui ao vídeo, vamos falar um pouquinho sobre a origem dos Homens Metálicos, né? Eles começaram na revista Showcase número 37, no ano de 62, e foi escrito pelo Robert Kanigher com as artes do Ross Andru e do Mike Esposito. E o legal é que eles colocavam nas capas a menção desses dois artistas, que para a época era algo bem raro. E é até uma curiosidade bacana porque os Homens Metálicos foram criados em um final de semana, né? Essa revista da Showcase, para quem não sabe ou quem não lembra, tinha um costume de fazer aparecer até personagens inéditos a cada uma ou duas edições. Até o Flash surgiu aqui, o Barry Allen no caso. E uma certa vez a DC estava atrasada nas histórias e chegaram por Robert Kanigher numa sexta-feira: ei, preciso de algo novo para segunda, né? É o tipo de coisa que a pessoa faz para lascar o funcionário e acabar com o final de semana dele, né? E eu sei que é ruim, mas às vezes trabalhar na pressão pode até sair coisas boas, né? E daí surgiram os Homens Metálicos, que foi apresentado justamente essa ideia na segunda-feira e deu muito certo. Eles ficaram bastante populares na época, aparecendo por 4 edições seguidas da Showcase e logo ganharam a revista própria no ano seguinte. E como é que começou essa história de origem deles, né? Tudo se inicia milhões de anos atrás, quando uma raia gigante sobrevive à chuva de meteoros que extinguiram os dinossauros. E ainda fala que esses meteoros eram radioativos e acabou dando poderes a esse animal sobrevivente. Aí depois essa raia ficou congelada por eras e saiu da sua animação suspensa justamente aqui no ano de 62. A partir daí ela começa a atacar tudo que vê e demonstra seus novos poderes de transformar objetos sólidos em água fervescente, ou até em gelo, ou até em fogo, né? Incinerar as coisas. Fora que qualquer arma do governo foi totalmente inútil contra essa raia. E dessa forma os militares decidem chamar o Dr. Will Magnus para tentar resolver a coisa. E aqui não vemos os Homens Metálicos sendo criados, é que eles já existem. Eles são robôs, cada um composto por um metal, que eles representam, né? E que foram animados graças a um microscópio nuclear. Essa aqui é a primeira versão que eles falam. E assim cada um deles ganha uma personalidade diferente e depois eles vão até justificar esse ganho de vida, de personalidade, graças a um aparelho chamado responsômetro. Que bem depois no pós-crise vão falar que ali seria na verdade a pedra filosofal, mas pós-crise já é um assunto para o futuro. E é importante destacar aqui algumas características dos Homens Metálicos, que todos eles têm poder de se esticar, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, e alguns deles também são expert em química. Outra coisa importante é que quase toda a história, algum deles morria, né, entre aspas, mas o Dr. Magnus recuperava o que sobrava e os trazia de volta como se nada tivesse acontecido. E eu acho que vale a pena agora falar sobre cada um deles aqui na história. Primeiro, nós somos apresentados a Platina, que também tem o nome aqui de Tina, e ela é uma mulher que vive apaixonada pelo Dr. Magnus aqui, e é uma pessoa bastante emocional. Ela tem a habilidade de se transformar em qualquer coisa, até transformar seu corpo em fios com grande resistência. É até que tem que saber que a platina ela tem 2 vezes mais resistência que o ouro. Falando aqui no ouro, ele é o sublíder na ausência do Dr. Magnus. Além de ser muito inteligente e estrategista, e sobre essa habilidade de esticar seu corpo, é citado aqui que o ouro pode esticar até quase 80 km. E além de ser um ótimo condutor elétrico. Mas também alguns deles têm algumas fraquezas, né? Por exemplo, o ouro tem a fraqueza de ser dissolvido em mercúrio. Depois aqui tem o terceiro membro da equipe, que seria o chumbo, né? Que é considerado o escudo da equipe, né? Contra mísseis e até radiação. E é até um estereótipo, né? Do aquele cara grandão, né? Sempre é o menos inteligente da equipe, e aqui não é diferente. Mas em compensação o chumbo é sempre o mais corajoso. E é legal também que ele pode até se transformar em alguns objetos, como um martelo gigante, para outro usar ele como um ataque também. E na linguagem dos videogames, né, alguns podem identificar ele seria aqui na verdade o tanque da equipe.
E enquanto que o chumbo é baixinho e forte, existe também o ferro, que é um fortão alto e musculoso. Ambos têm a mesma função aqui, serem os pesos pesados aqui dos homens metálicos. De vez em quando, os dois se fundem para ficar cada vez mais forte, mas o ferro tem aqui a fraqueza, a ferrugem. Depois temos aqui o Mercúrio, é o esquentado do time, né? Tipo o zangado lá dos Sete Anões. Ele vive discutindo com seus colegas, principalmente com a Platina, né? Ele não aguenta que ela é muito sentimental. E ele é o único que consegue virar metal líquido à temperatura ambiente. E por fim, dos originais tem aqui, no Brasil foi traduzido como zinco, mas deveria ter sido traduzido como estanho. No original se chama Tin, né? T-I-N. Ele é o menor do grupo e está sempre se diminuindo, achando que não é bom bastante e sempre está pedindo desculpa, né? Ele tem muita baixa autoestima, mas ele sempre é o mais bondoso do grupo e sempre se sacrifica pela equipe. Só voltando aqui, eu não sei se corrigiram o erro do nome dele hoje em dia. Se vocês souberem disso, coloca aqui nos comentários. É tanto que nessa primeira descrição eles colocam aqui que, no caso, que deveria ser o estanho, é mais macio que o zinco e mais pesado que o chumbo. Só que eles traduziram o cara como zinco. Como é que o zinco é mais macio que o zinco? Tipo, não faz sentido. Nem como é que ficou o diálogo no original. Voltando aqui para a história de origem, o Dr. Magnus fala para todos eles que eles vão enfrentar essa raia radioativa. Mas não quer deixar a Platina aí com medo que ela se machuque. A Platina até se revolta porque ela quer ser tratada igual, né, aos demais, os homens metálicos, e o convence à força. E só para deixar claro aqui que, como a história dos anos 60 era cheio de piadas sexistas, né? No caso até a Platina se revoltou porque queria ser tratada como igual, mas o fato dela ter se revoltado, eles tratam ela como doida, aquela mulher não sabe aceitar ordens, ela realmente é barraqueira e tal, e não trata ela normal, mas enfim, então releve essa parte, né, que quem for ler as histórias originais, que acontece isso bastante. Então, após esse início, os homens metálicos usam uma nave chamada foguete disco, que basicamente é um disco voador conversível que voa em qualquer direção. E o Dr. Magnus sempre vai com eles nas missões, embora ele não tenha poder nenhum, né? Na verdade ele serve como guia, né? O mentor dos homens metálicos. Fulano faz isso, faz aquilo e tudo mais. Parece um mestre Pokémon aqui. E no começo isso é até legal porque os homens metálicos não agem como equipe nesse início. Porque cada um quer mostrar suas habilidades muito afoito assim, eles não pensam estrategicamente. Então, como primeira coisa, o Magnus pede que o ferro use sua força para fazer o chumbo virar uma bola enorme e até depois o zinco se derrete para cobrir a bola e se tornar cada vez mais pesada. Então eles jogam essa bola até a raia, que rebate facilmente, né? Até bate da nave, eles caem. E em seguida chamaram a atenção do animal, né? Que estava lá destruindo toda a cidade, agora eu vou destruir quem está tentando me ferir aqui. Então daqui a raia solta um raio que ia destruir todos eles, mas o zinco pula na frente, se sacrificando, e aqui a primeira morte de alguém dos homens metálicos. Depois disso o ouro se estica para tentar agarrar a raia e mesmo com a ajuda com o ferro, os dois acabam também ficando fora de combate. E o Dr. Magnus tem um modus operandi de nunca desistir até que todos eles falhem, né? Então se tem alguém, ele vai tentar sempre lutar. E na contagem ele novamente deixa de fora até a Platina, né? Porque ele a enxerga realmente como uma mulher humana e não um ser de metal como os outros. Mas graças ao Mercúrio, a Platina e o Chumbo combinados, eles cobrem toda a raia, fazendo com que ela caia e seja finalmente derrotada. No fim, todos os homens metálicos são dados como mortos, né, que eles sacrificaram aqui os restantes, e na promessa que voltarão quando a próxima ameaça surgir. E eles voltam rapidamente, né, já na edição seguinte da Showcase, na número 38 aqui. Eles são dados como heróis, né, pelos jornais, e a população geral queria ver eles, né, queria no caso agradecer, dar aquelas medalhas e tudo mais. E o governo pede para que o Magnus reconstrua os homens metálicos. Mas ele está meio relutante porque, novamente, eles poderiam se sacrificar e tudo, mas aí eu relembro que eles são robôs, eles servem justamente para isso, para sacrificar pelo bem da humanidade. E até durante essa revista é toda uma discussão, né? Se eles são máquinas ou são realmente pessoas ou tudo mais, porque já que eles têm personalidade. Então o Magnus concorda e refaz, né? Dessa vez eles sem personalidade alguma e não falam nada, né? Só acatam as ordens e dizem sim senhor. Principalmente a Platina, que ficou bem diferente, né, da versão anterior também. E quando eles chegam na cerimônia para receber as medalhas pelo mérito, eles são atacados por um robô gigante controlado por um velho que queria justamente destruir os homens metálicos. E qual é o motivo do velho? Nenhum. Queria destruir porque sim, né? Era a coisa da época lá. E tudo começa a dar errado porque esses novos homens metálicos, como são robôs, eles são totalmente atrapalhados e no final eles são derrotados e o público vai a eles.
O Magnus não entende o que deu errado, já que criou igual aos anteriores, daí eles são descartados, e nas anotações ele conclui que foi a Aurora Boreal que foi responsável justamente por dar essa mentalidade e personalidade deles. Então ele parte para recuperar o que sobrou dos originais, né, que foram destruídos na edição passada. O Magnus consegue reconstruí-los, e até junto com suas próprias personalidades, e no caso eles vão no final lutar contra esse robô gigante. O bom é que esse robô parecia quando a gente queria trollar alguém, né, de fazer uma caixa grande de presente que uma pessoa abre, aí tem outra caixa menor, aí abre outra caixa menor, é justamente esse robô. Ele é derrotado, aí ele abre, vê outro robô, depois abre outro robô, e no final o robô gigante é um robôzinho normal, justamente sendo o velho controlando ele. E no final, os homens metálicos conseguem derrotar esse velho. E já na edição 39 nós somos apresentados um vilão até recorrente dos Homens Metálicos, que seria aqui o Kimmel, né? No caso, ele parece na verdade uma garrafa PET gigante no formato humanoide, e dentro foi preenchido com vários elementos de experimentos que deram errado, né? Até de um cara cientista que estava fazendo isso. O legal aqui dessa história é que eles mostram até a importância da coleta correta de lixo, né? Tem que descartar corretamente, que pode virar um monstro e destruir tudo. Aí no fim, essa gororoba química ganhou vida, não sei porquê, e quer destruir tudo. Talvez esse vilão seja conhecido de alguns de vocês, porque até em algum momento ele chega a aparecer na revista do Superman, ainda aqui no pré-crise. E até uma curiosidade bem legal é que assim, no meio dessas histórias dos Homens Metálicos, sempre tinha uma página falando curiosidades sobre os metais em gerais. Ah, o ouro você pode fazer isso, 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 esse metal aqui é perigoso ou não. Então era coisa bem legal e educativa para quem queria aprender. E como eu falei, em 63, né, no ano seguinte, os Homens Metálicos ganharam sua revista própria com o mesmo time de artistas que fizeram, né, sua origem na Showcase. E vamos destacar aqui algumas dessas histórias dessa revista própria. Na primeira, eles enfrentam vários robôs mísseis, e aqui eles tentam introduzir o conceito do responsômetro, né, que eu falei antes, que é um dispositivo que faz eles responderem a cada situação que a ciência poderia pensar. Não tem uma coisa muito bem explicada aqui, eles deixam para explicar melhor depois. Na segunda história, a Tina que construiu um Dr. Magnus que fosse amoroso com ela, porque o original sempre estava rejeitando, né, no caso, ficar com ela. Só que esse Dr. Magnus robô, ele perde o controle e faz uma nova equipe de novos homens metálicos, constituída aqui pelo bário, o alumínio, o cálcio, o zircônio, o sódio e o plutônio. No final dessa história, os homens metálicos originais são derrotados por essa nova equipe, mas a Tina se sacrifica para derrotar todos esses novos vilões. E depois o verdadeiro Dr. Magnus traz todos os originais de volta, menos a Tina. Eles fazem até uma piadinha assim, não, a gente perdoa, ela é só uma mulher. E até depois o Dr. Magnus quebra a quarta parede, deixando para os leitores, né, no caso, falar. Vocês querem ela de volta? E realmente os leitores quiseram, porque na edição seguinte ela já estava de volta mesmo. Só que nessa edição quem se sacrifica agora é o Zinco novamente, né? E depois ele volta, e assim vai, né? Fica direto um morrendo e voltando, morrendo e voltando. Aí depois temos aqui a edição 6, que o Dr. Magnus vira uma parte robô e perde a cabeça e cria a gangue gasosa composta aqui pelo oxigênio, o hélio, o clorofórmio, o monóxido de carbono e o dióxido de carbono. Melhor que o visual deles é bem qualquer coisa, e depois nessa história aqui logo eles são derrotados. Depois tem uma história que eles levam um garotinho cego até uma aventura e no final esse garotinho consegue se curar. Achei bem legal. É bem aquele estilo daquelas histórias realmente até do Homem-Aranha, aquele desenho que ele visita uma menina doente e tal. Só que nessas histórias mais modernas eles realmente mostram que a criança continua doente, né? Porque não pode dar uma falsa esperança, assim, pega uma criança doente, vê que o herói cura ela. Aí pra época ele podia fazer isso. Já na edição 13, o Zinco constrói uma namorada pra ele, né? Ela até fica sem nome até os leitores a batizarem. Enquanto isso, o Zinco a chama de bonita, porque ele realmente a acha bonita. Mas parece que os leitores gostaram e ela ganha justamente o nome no original, é Nameless. E traduzindo ao pé da letra seria justamente a sem nome. Eu não sei como é que ficou o nome dela aqui no Brasil, se ficou justamente sem nome. E sobre os vilões dos Homens Metálicos, eles quase sempre eram bem malucos, né? Coisa bem fora da realidade, da maioria eram gigantes, outras vezes tinha alguma coisa com ligação com química de alguma forma. Por exemplo, eles já enfrentaram dinossauros robôs, um centauro que é meio cavalo e meio robô, depois um robô gigante canibal que comia outros robôs também aqui, um homem balão gigante, até que tudo isso deu uma cansada nos leitores, né? Um caso raro foi quando eles enfrentaram uma reencarnação do Genghis Khan, aquele imperador mongol lá do passado.
E outra coisa que eu achei bem interessante e diferente é que eles tinham a seção de cartas, assim como as outras revistas, mas dentro da própria revista eles mostravam os próprios heróis recebendo e lendo as cartas dos leitores. E nessa história aqui na edição 21, eles leem uma carta inteira, né, de uma menina e pedem até que eles enfrentam vilões reais, né? Então os Homens Metálicos deixam o Dr. Magnus lá namorando lá uma pessoa e eles vão dar uma passeada. Então eles visitam o Flash, visitam o Batman e Robin, visitam também a Mulher Maravilha e assistem esses heróis derrotar vilões reais. Eles só citam, né, mas não mostram ele também visitar o Lanterna Verde, Superman. Aí no final eles falam, ó, todos os heróis estão derrotando os vilões normais, então só sobraram os vilões robôs pra gente enfrentar aqui. E o legal também é que na edição anterior, os Homens Metálicos estão lá assistindo o seriado do Batman 66. Eles até sabem a identidade dos heróis, né? Porque estão vendo aqui o seriado em Gotham. Fica até aquele negócio meio dúbio, né? Será que eles são do mesmo universo que tudo está acontecendo? Tem hora que parece que sim, mas tem hora que parece que não. Mas no final das contas eles são mesmo. Depois aparece uma vilã chamada Sizzler, que ela é feita da energia da Aurora Boreal e consegue transformar os Homens Metálicos em humanos e o Dr. Magnus em robô. Lógico que no final tudo é revertido aqui. Mas o destaque aqui é que essa Sizzler é muito mal desenhada. Parece aqueles desenhos que uma criança bem pequena faz. E já na edição 31, o Magnus, cansado de sempre estar consertando os Homens Metálicos edição após edição, ele decide construir uma nova equipe. E aqui temos o Prateado, o Cobalto, aí lascou tudo porque aqui tem o Zinco de verdade, né? Maldita tradução BR lá. O Osmio, o Gálio e o Irídio, né? Que na verdade aqui o Irídio seria uma mulher. Talvez chamar de Iridia, né? Não sei. E todos são bem parecidos com suas cópias originais, né? Às vezes mudando somente a cor ou algum detalhe aqui. E como padrão, no final eles viram vilões e são destruídos. E eu vou parar aqui esse vídeo, porque os Homens Metálicos eles seguiram o mesmo padrão dos Jovens Titãs, né? Só para relembrar, os Titãs começaram com histórias bem simples, né? Depois eles largaram o uniforme e foi uma fase com problemas mais pé no chão, problemas sociais. Como eu já contei até justamente na série de vídeo deles. Já na edição 33 dos Homens Metálicos, a arte muda, entra aqui o Mike Chekowski e o título também dá uma mudada. Na verdade viram Os Homens Metálicos, os Novos Procurados, né, no caso, partindo para uma fase bem mais séria deles. E assim, como os próprios Homens Metálicos, provavelmente um ou dois de vocês que estão assistindo esse vídeo leram tudo, eu acho melhor eu gastar esse tempo fazer parte 1 e parte 2 detalhando toda essa fase para não ficar uma coisa muito superficial. Como nesse vídeo falamos dessa primeira fase desses Homens Metálicos, muitos podem falar que eles são difíceis de adaptar para um filme. Eu já não acho. Primeiro que tudo que a gente falou aqui era de prata, todos os heróis tinham elementos fantásticos, né? E assim, se não der para adaptar os Homens Metálicos que têm poderes, realmente não dá para adaptar, por exemplo, o Metamorfo, né? Que vira estica, vira gás, vira tudo mais. Ou até o Quarteto Fantástico, tem o Homem Elástico lá, tem o Coisa, né? Então realmente dá pra fazer isso aqui. É só realmente colocar vilões mais críveis, né? Porque o próprio robôs aqui dá pra fazer direitinho. Bom pessoal, se você gostou do vídeo, vira membro aqui do canal, né? Tem um preço bem baixinho, camarada, pra vocês. E também deixa o like, deixa seu comentário, compartilha com os amigos. E é isso, depois eu vou fazer aqui a parte 2 pra vocês. E até o próximo vídeo. E valeu!